É com grande prazer que a gente vai falar sobre essa segunda revolução da harmonização aí, orofacial. Vamos nós? Eu quero primeiro falar com você algo que choca muito a gente quando a gente observa, né? Pessoas famosas, por exemplo. Mas como esse é famoso, muitos deles não famosos não aparecem na televisão. Não aparece muitas vezes a transformação negativa que a quantidade de preenchedores, a quantidade de encher a face desse paciente, modifica o padrão. Observa a foto da esquerda. Rodrigo fez uma harmonização para transformar um pouco ou preencher essas regiões rugas que apareceram nele. Mas ele já é uma pessoa que tem algum tipo de pitose. E se você observar o malar antes da harmonização, já era um malar um pouco mais pronunciado. Se você observar a mandíbula antes da harmonização, uma mandíbula já um pouco mais dilatada, um pouco já de mais volume. E se você olhar o terço médio da face, já tinha sido perdido. E aí a harmonização, a gente não está aqui fazendo críticas profissionais, a gente está falando aqui de algo não tão belo como poderia ter ficado. E aí depois de uma harmonização pesada, acontece uma transformação. Pode ter sido um pouco mais de material? Eu acredito que sim, um posicionamento de material numa região que não deveria. Não sei, não estamos aqui para discutir a técnica, nem o profissional que fez, nem nada disso, muito pelo contrário. Elogiar os profissionais da harmonização que estão fazendo tão bem a modificação do padrão, que a gente está aqui para falar da segunda revolução. A revolução que vai transformar casos como esses em casos muito mais leves. Ao invés de fazer uma harmonização pesada como essa e transformar o rosto desse paciente, a gente consegue hoje diminuir os coxins de gordura, desenhar esses coxins de gordura, fazer desenhos de área blush, fazer diminuição de volumes da região de mandíbula, fazendo o desenho do ângulo aparecer, fazendo o desenho de base de mandíbula, esvaziando toda a região de face, trabalhando toda a região antes da gente fazer preenchedores e ter transformação, às vezes, não tão elegante quanto essa que poderia ter sido. Uma pessoa bonita que, de repente, não ficou tão bela aos olhos de um. Eu, por exemplo, não gosto da harmonização pesada dessa forma. Zac Efron, né? Um galã, né? Ninguém pode dizer que o cara não é bonito, né? Será que ficou tão bonito após uma harmonização pesada? Pode ser que para alguns sim, mas no conceito de harmonização, no conceito de redesenhar a face desse paciente, passou-se do ponto um pouco. Quantidade de material excessivo. E é muito isso que a gente viu na primeira revolução da harmonização orofacial. Já há algum tempo, mas principalmente depois de 2019, quando homologou, começou o crescimento enlouquecido pela procura pela harmonização. Falamos nessas duas aulas que nós falamos anteriormente, falamos de quantidade, crescimento, porcentagem de crescimento, 350% de procura de procedimentos estéticos, 140% mais profissionais buscando harmonização a cada semestre. E a gente se depara às vezes com situações que a gente poderia fazer um pouco diferente. Eu quero dizer o seguinte, por que eu estou aqui falando isso para você? O esvaziamento de face é uma técnica que a gente vem desenvolvendo há muito tempo. Eu sou Sandro Valente, eu tenho 27 anos de formado pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, trabalhando há muito tempo já com cirurgia, toda a parte de reconstrução óssea, uma boa experiência em outras áreas, mas noto que a harmonização é preciso você ter um aprofundamento muito grande antes da gente fazer a escolha por onde a gente seguir. A gente já treinou mais de 2.000 profissionais para fazer a harmonização, para fazer as técnicas de esvaziamento, e a gente tem mais de 5.000 cirurgias de esvaziamento de face nas suas todas proporções, desde cervical a facial. E agora focado muito em levar um grande conceito de esvaziamento. É algo que está transformando a nossa profissão e eu quero que transforme também a sua profissão, esse profissional que está aqui com a gente. Eu vou te dizer o seguinte, essa possibilidade existe. Sei que você está no nível de excelência, mas eu quero que você vá ao nível de excelência com mais uma técnica dentro do rol dessas técnicas de excelência que você faz, para que você não consiga fazer somente casos pesados, somente casos de encher a face do paciente. Eu quero que você entenda o seguinte, o mundo mudou, a segunda revolução da ROF está aqui, o trem-bala, vamos botar assim, o trem-bala está passando na estação. Imagina um trem-bala em alta velocidade, ele só para na estação uma vez, depois ele vai de velocidade extrema e você não consegue entrar nele novamente. Esse é o timing.
trem-bala da harmonização da segunda revolução da Hoff está parado na estação para você entrar e tem muito pouco tempo. E a gente quer te dar a chance de entrar nesse trem-bala e acompanhar a gente junto. E a gente vai estar junto com você nessa, tá bom? É um grande prazer a gente estar junto aqui. Vamos falar de um caso que a gente falou ontem. Isso, por que a gente está voltando novamente a isso? É porque é triste a gente, como ser humano, ver outro ser humano passando por essa situação. Aqui a gente já não está falando de exageros em técnica, a gente está falando da quantidade de material utilizado por muitas e muitas vezes na mesma pessoa, chegando o momento que a gente tem o organismo dizendo o seguinte: basta, eu não quero mais essa quantidade de material. E aí a gente tem reações como essa que a gente viu na cantora Joelma, apareceu muito na televisão, como outros artistas também vêm aparecendo, já não é imediatamente a harmonização, ao preenchimento excessivo, aí é tardio. E ontem eu mostrei na aula para vocês e mandamos aquele PDF no grupo de vocês, que a gente manda de presente todo final de live, mandamos lá mostrando o caso dela e vendo a incidência de problemas que acontecem tardiamente nas harmonizações em excesso. E esse é um dos casos. A gente mostrou isso com grande tristeza, porque é uma pessoa que a gente admira, uma atriz que você admira, é um ser humano, e outra coisa, uma profissional que ficou debilitada das suas funções por questão de uma técnica que poderia ter sido eu feito ou você feito. Então é por isso que hoje a gente não quer mais essa técnica. Hoje a gente quer mudança. Hoje a gente quer mudança de padrão. Hoje é que a gente quer transformação. Hoje é que a gente quer pegar pacientes, trazer resultados que sejam significativos para a vida desses pacientes. Remover volume, desenhar rosto, fazer diminuição de pesos antes de fazer preenchedores. Esses 3 dias que nós passamos juntos, a gente veio caminhando, mostrando. Primeiro falando da evolução, saímos daquela lipo de papada, aquela coisa que ficou para trás, aquela coisa que já não é mais nem para o profissional da harmonização falar esse nome, aquela coisa que era limitado a essa região. Fomos para a harmonização no sentido da lipoescultura cervical. Evoluímos bastante, mostramos o desenho. Entramos na harmonização da lipo cérvico-facial. E hoje a gente está mostrando para você o mundo da lipoescultura facial. Ultra avançada. Esse ultra avançado a gente está falando exatamente por isso. Os conceitos que você vai ver aqui, que a gente embutiu isso, todo um protocolo para um curso de alta performance, que eu falei nas 2 lives que ia mostrar isso para vocês, eu quero que você observe a diferença do que a gente falou antes. Ontem a gente mostrou essa foto. Essa é uma foto da profissional Daniele Lima, de Manaus, gosto muito do trabalho dela, vamos mostrar outros casinhos também, e é uma referência do que a lipoescultura de face pode fazer. A transformação que nós fazemos simplesmente com a técnica de remover pesos da face. Aqueles pesos que foram ganhos com o tempo. Aqueles pesos que você pode hoje remover antes de você inflar o rosto do seu paciente e ter de repente uma decepção. E eu quero mostrar isso. Esse é um planejamento, Planejamento dentro daquele conceito que a gente fala de esvaziamento e utilização da gordura. Essa paciente foi então feito todas as regiões de esvaziamento, foi trabalhado o esvaziamento dela e alguns pontos de preenchedor. É o que a gente chama de bioengenharia tecidual. Bioengenharia tecidual significa você remover células vivas de um ponto da face, desenhando essa face, deixando essa face leve e ainda utilizando essa gordura para fazer uma promoção de redesenho nas regiões onde você perdeu o volume. Isso tudo um produto muito natural, um custo muito baixo. Isso é transformação. Isso é o conjunto de técnicas de esvaziamento. Isso é um pós-operatório de somente 72 horas. Com a técnica de esvaziamento da região cervical, parte de face e preenchedor em pontos específicos. E agora, ainda pode entrar numa segunda etapa, onde você faça todas as técnicas avançadas de redesenho de face. Deixa eu voltar um pouco atrás e contar um pouquinho para a história, quem não teve nas 2 últimas aulas. A gente começou em 2017 a entender o seguinte situação. Gordura é algo muito importante. Muita gente não acha isso, eu também não achava. Quando eu pegava meus pneuzinhos do lado aqui, eu ficava odiando as gordurinhas. Eu só queria jogá-las fora. E hoje, quando eu vejo uma gordura, não aqui no pneuzinho, mas quando eu vejo nessa região, eu quero pegar e utilizar ela para transformar a face do meu paciente. Em 2017, a gente começou esses protocolos de desenvolver as técnicas de face.
Começou bem lentamente porque a gente tinha que, pautado na ciência existente, a gente tinha que ir num passo a passo para criar uma nova ciência, para criar uma ciência vindo da cirurgia plástica. A cirurgia plástica hoje, por exemplo, para mexer numa face, faz uma incisão na região, algum tempo de hospital, alguma recuperação mais longa, uma cicatriz, casos de excelência. Só que a gente não consegue, por exemplo, deixa eu ir vir nessa câmera aqui fechadinho para falar com você. Eu não consigo, por exemplo, fazer desenhozinho, ó, com as técnicas da cirurgia plástica. Foi isso que a gente, em 2017, começou a desenvolver. A gente criou os protocolos e hoje a gente faz com uma incisão de 2 milímetros na região de tragos. A gente precisou criar instrumental, a gente precisou criar os protocolos entre erros e acertos, erros não de técnica, erros de menos desenho do que a gente queria, e a gente foi mais. Até que a gente criou todo o instrumental, junto com a Supremo Instrumentais, a gente começou a criar, então, desenvolver todas as técnicas de desenho de face. Colocamos artigos agora internacionais. Hoje a técnica de lipoescultura de face é uma técnica com registro internacional. E você, profissional da harmonização, está dentro desse mundo. Quantas outras técnicas a gente da harmonização orofacial no Brasil tem artigo internacional dizendo que a técnica pertence à harmonização, pertence a você junto comigo e que nós da harmonização estamos desenvolvendo. E por ela transformando vidas como essas que eu quero mostrar para você agora. Escutem com tranquilidade. Eu quero que você pare um minuto e você não pode perder esses depoimentos de pacientes que poderiam ser de vocês, poderiam ser nossos e de vocês. Eu quero que vocês tenham esses pacientes junto no dia a dia de vocês. Eu quero que vocês consigam transformar vidas dessa forma, porque quem está passando por nós, junto conosco nos cursos, tem conseguido isso. Escuta só o que essa paciente vai falar pra gente. Vamos lá, vamos botar o primeiro vídeo aqui para você. Segura o coração aí. Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou aqui de Guararapes, do lado de Araçatuba, sou casada e vim aqui compartilhar com vocês a experiência que eu tive com o Dr. Sandro. Na verdade, eu falo que eu tenho muita gratidão porque ele realizou um grande sonho. Eu tinha um sonho de uma coisa que me incomodava muito, que era a papada, né? Eu tinha muita papada, muita mesmo. E eu falo que ele conseguiu realizar esse sonho meu. E eu sou muito grata, eternamente grata, porque hoje eu tenho uma autoestima totalmente diferente. E eu vim compartilhar com vocês essa experiência que me trouxe muita motivação para a vida. E, na verdade, esse procedimento me fez cuidar e voltar os olhos para mim. Vocês não imaginam como realizar esse procedimento pode trazer muita alegria e autoestima, e principalmente amor próprio para as pessoas. Porque só quem tem a papada, eu posso garantir, falar por mim mesmo, de verdade, vocês não imaginam como que é um incômodo, tá? Então, eu sou muito grata, agradeço a Deus primeiramente, né? E hoje eu tô aqui podendo compartilhar esse momento com vocês e dizer que vocês vão realizar sonhos, tá? Foi um sonho que o Dr. Sandro realizou e eu tô muito feliz, né? Porque hoje eu não preciso ter ângulos para tirar fotos. Bom, é até emocionante escutar isso, né? Ver uma transformação como essa faz parte do nosso dia a dia hoje. Ver pessoas passando por esse movimento de melhora de vida faz parte da nossa rotina diária.